conhecido de longa data. Trabalha de motorista ainda? Amém. Irmã Rose, quem é a Rose que visita? Deus abençoe, Rose. Orandi, Deus abençoe, Orandi, bem-vindo, querido. Samuel, está lá o Samuel. Pastor, não me chamaram, mas Deus te abençoe igual. Bem-vindo também em nome de Jesus, tá bom? Talvez você não foi falado aqui, mas é bem-vindo também. Êxodo 14, versículo 15. A passagem pelo meio do mar. Palavra bem conhecida, irmãos. Talvez eu não vou falar nada de novo, né? Mas a palavra de Deus, ela se renova sempre e é uma bênção. Está escrito em Êxodo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvorotou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor. E creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Somente até aqui. É uma leitura, pode sentar, meus irmãos. Uma leitura um pouquinho extensa, mas, irmão, quem gostou da leitura? É bom demais. Irmãos, a gente vê o poder de Deus aqui nessa escritura, né? Então, Israel tinha saído do Egito, os irmãos conhecem perfeitamente a história, né? E estavam indo para Canaã. Mas depois que Israel saiu, irmãos, a Bíblia diz que
o faraó se arrependeu de ter libertado eles e armou o exército e veio atrás. Veio atrás para trazer eles de volta e também se resistissem para matar eles. Foi aí, irmãos, que eles chegaram diante desse mar. Esse mar aqui, irmãos, é o Mar Vermelho. Então, chegaram ali diante do Mar Vermelho e não tinha para onde escapar, né? Então, a saída era atravessar o mar. Moisés, ele começou a orar a Deus. Foi aí que Deus disse para ele, aqui o versículo 15, que a gente fez o início da leitura, Deus disse, por que clamas a mim? Ou seja, Deus está dizendo, Moisés, agora não é hora de orar, é hora de marchar. Porque muitas pessoas são assim, irmão. Eles vivem a vida orando, mas não têm atitude. Querido, Deus não faz o que você tem que fazer. Então, pastor, eu estou orando. Tem que orar, mas tem que ter atitude, tem que ter decisão. Tem que orar, irmão, mas tem que ter iniciativa, vontade, né? Buscar alternativas, opções. Então Moisés estava orando e Deus disse, Moisés, por que tu estás orando? Diga ao povo que marche. Então tem que marchar. E tu levanta a tua mão, que você tem a vara, levanta a tua mão sobre o mar e fende o mar. E aí o Senhor fez um milagre. Abriu o mar, irmãos. Agora, uma explicação aqui para algumas pessoas que talvez não tenham noção do que aconteceu ali. Irmãos, Deus abriu ali, não foi uma trilha. Quem entende que eram aproximadamente 2 milhões de pessoas? E quem entende que durante toda a noite eles atravessaram todos de um lado ao outro lado do mar? Quem prestou atenção na leitura, diga amém. Agora, tu coloca 2 milhões de pessoas, fila indiana, um atrás do outro. Você tem noção do comprimento dessa fila? Quem entende que seria impossível, durante uma noite toda, atravessar 2 milhões de pessoas caminhando uma atrás da outra? Impossível. Irmãos, eu sempre fui fraco de matemática. Não tão fraco, mas não fui um cara muito bom em matemática, né? Mas assim, eu vi um general do exército americano fazer o cálculo. E segundo o cálculo que esse general do exército americano fez, para transportar um exército de 2 milhões de pessoas ali naquele ponto do Mar Vermelho, de um lado para o outro lado, seria necessário, isso numa única noite como foi, seria necessário abrir um caminho no mar de 5 quilômetros. E aí as pessoas atravessaram lado a lado uma da outra, é claro que ainda vem gente atrás, mas foram 5 quilômetros, esse é o cálculo feito por um homem experiente em combate, acostumado a levar tropa. Então era necessário uma abertura de um caminho de 5 quilômetros. Então Deus abriu aproximadamente um caminho ali de 5.000 quilômetros, onde ficaram milhares de homens um do lado do outro e atrás também. Então foi assim que Israel conseguiu passar o mar naquela noite, né? Quando os egípcios vieram atrás e entraram no mar, também corajosos, né? Só que quem entende que aquele caminho foi aberto para o povo de Deus? Irmão, quando Deus abre para o povo de Deus, é para o povo de Deus e para ninguém mais. O exército de Faraó entrou no mar, Deus começou, como lemos aqui, para Israel a nuvem era de claridade. Para os egípcios a nuvem era de escuridão. Então o mesmo Deus que iluminava o caminho para Israel era o mesmo Deus que escurecia o caminho para os egípcios. E quando eles entraram dentro do mar, Deus começou a quebrar os carros dele. Caiu roda, o carro se quebrou. Eles começaram a andar com dificuldade. Resultado, Israel atravessou do outro lado. E quando os egípcios estavam no meio do mar, o último homem de Israel havia passado, Deus fechou o mar. E a Bíblia diz que todos aqueles que estavam ali dentro dos egípcios morreram afogados, de maneira que não sobrou quantos? Nenhum. Rapaz, não sobrou um para contar a história.
todos morreram, né? Então, meus irmãos, pastor, como é que Deus abriu? Quem prestou atenção que foi um vento? Agora, o que me chama a atenção é que o vento, Deus assoprou, não foi pela boca, foi pelo nariz. Ó, Êxodo 15, versículo 8. E com o sopro dos teus narizes, Deus deu uma fungada. Parou para pensar o poder de Deus, irmão? Deus não assoprou com a boca, Deus assoprou com o nariz. E essa fungada que Deus deu ali, irmãos, fez com que o mar se abrisse e formou uma parede de água à esquerda e uma parede de água à direita. E Israel atravessou por dentro do mar em terra seca. Amém? Quem já ouviu alguém dizer, irmãos, que Israel atravessou num lugar que o mar era raso e que não teve milagre? Quem já ouviu isso? Levante a mão, quem já ouviu essa narrativa? Tem uma narrativa que dizem que Deus não abriu o mar vermelho, mas Israel atravessou num lugar que dava para atravessar porque era raso. Só que se realmente isso aconteceu, irmão, o milagre foi maior. Porque como é que os caras vão se afogar num lugar que dá para passar andando a pé? Bom, de qualquer forma, quem quer contrariar a Bíblia só cai do cavalo. Um conselho para os críticos e para aqueles que gostam de contrariar a palavra de Deus: aceita que dói menos, meu irmão. Pode glorificar, exaltar que esta é a palavra de Deus, irmãos. Esse livro aqui não contém engano, isso aqui não é história de carochinha não, meus irmãos. Isso aqui não é produto da mente de crente nervoso, não. Isso aqui é produto do Espírito Santo de Deus, irmãos. Deus trabalha no meio do seu povo, amém, igreja do Senhor? Mas, pastor, o que tem a ver nós com o mar vermelho? Não tem nada a ver, porque não temos para passar mar nenhum. Mas assim, querido, vamos ver algumas lições que isso aqui nos traz. Primeiro, irmão, só atravessa o mar quem não volta atrás. O mar só se abrirá se a pessoa não voltar atrás. Se Israel chegasse ali e em vez de marchar, voltasse atrás, o mar não se abria. Eles iam morrer na mão dos egípcios e não iriam ver esse grande milagre. Então você que está esperando alguma coisa acontecer na tua vida, mas você vive voltando atrás, sabe quando é que vai abrir o mar para você passar? Nunca. Por quê? Porque cada vez que você chega diante do obstáculo, em vez de você marchar, você faz o quê? Volta. Ah, pastor, vou entregar o trabalho, está aqui a chave, está aqui o livro, está aqui as ofertas, está aqui o instrumento. Só não entrega o paletó e a gravata porque é dele, senão entregava também. Rapaz, vamos em frente, meus irmãos. O mar vai se abrir, mas a condição é marchar. O que significa marchar para nós? Perseverar. Insistir em oração com Deus, meus irmãos. É isso que precisamos fazer. Deus quer fazer um milagre. Agora, enquanto a gente estiver voltando atrás, Deus não faz. Não sei se todo mundo sabe o que está escrito em Hebreus 10, 38. Quem lembra o que diz em Hebreus 10, 38? O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, eu não me agrado dele. Então, quando você volta, Deus se desagrada do teu comportamento. Quando você desiste, você está desagradando a Deus. Cada vez que você desiste, cada vez que você aceita a derrota, cada vez que você foge da peleja, você está desagradando ao Senhor. Mas o Espírito do Senhor está dizendo: o meu justo, ele vai pela fé. Ele não sabe como vai fazer, de que jeito vai acontecer, mas ele vai pela fé. E se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Irmão, Deus não quer que você volte atrás. Amém? Olha o que Jesus disse. Alguém disse: te seguirei, mas primeiro quero me despedir do meu pai. Ele falou: é o seguinte, quem coloca a mão no arado
e olha para trás, não é apto para o reino. Olhar para trás é sinal de retrocesso, de regressão, de fracasso, de desânimo, de coração dividido entre o certo e o errado, entre o justo e o profano, né? Olhar para trás não agrada ao Senhor, e quem olha para trás, o Senhor diz que essa pessoa, ela não está apta para o reino. Eu não sei para onde você está olhando, não sei quantas vezes você olhou para trás, quantas vezes você levantou e caiu, começou a andar e parou, eu não sei, também não me interessa. Eu só sei uma coisa: se tiver decisão na tua vida aqui nessa noite, Deus vai honrar essa decisão sua e vai te abençoar. Amém, meus irmãos? Outra coisa importante aqui, ó. Alguém poderia dizer, vamos esperar o mar abrir, e aí nós entramos. Foi assim que Deus disse? Espera o mar abrir e entra, ou marcha. Irmão, não é esperar o mar abrir para ir. É marcha que o mar abre. Não tem essas pessoas que falam assim, né? Quando melhorar, eu vou mais na igreja. Você não vai vir mais na igreja. Você vai continuar nesse ritmo e talvez até diminuir. Quando melhorar, eu vou dar a minha oferta. Você não vai dar a tua oferta quando melhorar. Esse negócio de esperar o mar abrir, irmão, para depois fazer, é antibíblico. Sabe o que Jesus disse para Marta? Se tu creres, tu vai ver. Então não é ver para crer, é crer para poder ver. E era isso que Deus exigiu de Israel. Não fique esperando o mar abrir. Vão marchando, que o mar vai se abrir. O negócio é marchar, vai em frente. Então não adianta ficar esperando as coisas melhorar, amenizar e se resolver para depois dizer, agora eu vou porque está tudo calmo. Não, meus irmãos, nós precisamos caminhar. E quando Deus abriu o mar, o Rio Jordão, quem lembra que Deus abriu o Rio Jordão também? Primeiro Deus abriu ou primeiro eles tiveram que colocar o pé na água? Pode olhar na Bíblia, né? Josué capítulo 5. O Senhor disse, olha, quando a planta do pé do sacerdote quando ele colocar a planta do pé na água, eu seguro as águas do lado de cima. Aleluia. E a Bíblia diz que eram dias em que o Jordão estava com as águas fora do leito. Havia acontecido um período de intensa chuva, o rio transbordou, estava transbordando, não estava dentro do leito, as águas estavam muito agitadas, mas Deus disse, vai em frente, porque quando o sacerdote colocar a planta do pé na água, eu seguro as águas. Como Deus falou, Deus fez, meus irmãos. O nosso Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Então tem gente que fica esperando melhorar, né? Vou esperar melhorar para pregar. Vou esperar melhorar para contribuir. Vou esperar melhorar para ir na igreja. Vou esperar melhorar. Irmão, vai que o Senhor vai abrir o mar. Amém, meus irmãos? Então isso aqui é uma coisa muito importante que Deus nos ensina, que não tem que esperar, tem que ir. E a hora que nós vamos, o mar se abre. Porque Deus vai na frente. Amém, igreja do Senhor? Outra coisa importante aqui que nós lemos, deixa eu ver se eu acho o versículo, está aqui, ó, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento. Nós, geralmente, irmão, achamos que o vento forte vem para trazer destruição. Não é isso que nós temos em nossa mente? Vento forte e destruição, pastor. Escute uma coisa, nem sempre vento forte é sinal de destruição. O vento forte, algumas vezes, vem, sabe para quê? Para colocar as coisas no lugar. Então, vento forte, pastor, está um vento forte na minha família, está um vento forte no meu casamento, está um vento forte no meu trabalho, está um vento forte na criação dos meus filhos. Eu acho que o inimigo quer nos destruir. Talvez esse vento forte não é para destruir, não. Mas é para colocar as coisas nos seus lugares. Porque, irmão, se tiver calmaria, se tiver tudo jóia, tudo bem, sabe como é que a gente está, irmão? A gente está relaxado.
está de qualquer jeito, está com a guarda baixada, né? É uma expressão de luta, né? Guarda alta, né? Preparado para se defender de um ataque. Mas quando as coisas estão boas, para que guarda alta? Está tudo bem, pastor. Quem sabe esse vento que está soprando na tua vida, que não está deixando você ter paz, que não está deixando você ter alegria, que não está deixando você chegar ao teu objetivo, talvez esse vento forte veio para colocar as coisas no lugar na tua vida. Irmãos, quantas tempestades que nos levam a orar mais? Verdade ou mentira? Pastor, meu filho está desenganado, meu filho está preso, meu marido está desenganado, minha esposa está doente. Pastor, faltou comida. Irmão, quando a tempestade vem, é sinal que nós vamos mais na presença do Senhor. Então, se tem vento soprando na tua vida, é a oportunidade de você buscar mais a presença de Deus. Então, nem sempre o vento forte está associado com a destruição. Mas às vezes o vento forte quer colocar as coisas no lugar. Tu lembra de Ezequiel capítulo 37? Deus não levou o profeta num vale de ossos secos? A coisa estava feia lá. Deus disse: Ezequiel, esses ossos poderão viver? Ezequiel se eximiu de qualquer responsabilidade, não é bobo, né? Não, senhor, vive, está ligado, está amarrado. Não, Ezequiel não, senhor, tu sabes. A gente tem que tomar cuidado para não ficar falando, botando palavra na boca de Deus. Isso é muito ruim. Ezequiel, esses ossos podem viver? Senhor, tu sabes. Aí Deus disse, então vai e profetiza. E quando Ezequiel começou a profetizar, começou a soprar no vale um vento. O vento do Espírito. Lembra que houve um rebuliço e muito barulho, meus irmãos? Irmão, quem não entende o trabalhar de Deus, pensa o vale está caindo abaixo, o vale está se destruindo. Mas não, era Deus colocando as coisas no lugar, juntando cada osso ao seu osso, porque Deus queria fazer um milagre naquele vale, meus irmãos. Talvez nessa noite a tua vida seja esse vale que o vento sopra e você pensa, vou morrer, vou me autodestruir. E Deus diz, não, esse vento está soprando para eu colocar as coisas no lugar certo na tua vida. Quando esse vento sopra, você ora mais. Quando esse vento sopra, você vem mais para a igreja. Quando esse vento sopra, você jejua. Quando esse vento sopra, você teme mais ao Senhor. Então esse vento não é para te destruir, mas é para ajeitar as coisas na tua vida. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Ó, soprou o vento, o mar se abriu. Vai, Israel. Pronto. Tudo certinho, Israel passou em terra seca. Amém, meus irmãos? Quem consegue entender o trabalhar de Deus? Às vezes a gente não entende, né, irmão? Às vezes a gente não entende. É igual o Jó. Se perguntasse para Jó, o que está acontecendo? Jó não sabia o que estava acontecendo. Jó sabia que perdeu os bens materiais, que perdeu 10 filhos, que perdeu a saúde. E sabia que a esposa estava desanimada e que disse, amaldiçoa Deus e morra. Mas o que Jó sabe além disso? Nada. Porque assim, irmão, as coisas reveladas é para nós e as coisas ocultas é para Deus. Mesmo que você não esteja entendendo, Deus está no controle. Irmão, irmã, vocês são homens e mulheres de Deus. Queridos, nós somos uma igreja de Deus, comprada e lavada pelo sangue de Cristo. Se há um vento forte soprando, é porque talvez Deus queira ajeitar algumas coisas nas nossas vidas. Então a gente tem que entender o mover de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, nem sempre vento forte pode ser associado à destruição. E por último aqui, quando o último israelita passou, Deus fechou a porta. Lembra que foi assim? Essa porta fechada aqui, eu vejo duas situações, dois momentos nela. Primeiro, Deus fechou para matar os egípcios. Certo? Eles pagaram com a vida. E segundo, Deus fechou, irmão, porque era mais ou menos Deus dizendo assim, ó, a porta para o Egito está fechada. Para lá vocês não voltam mais.
Amém, meus irmãos? Às vezes, tem gente que insiste em voltar para o Egito. Dá saudade do Egito às vezes, né? Ô, pastor, tempo bom, né? Baile da terceira idade no Diana, pastor. Ô, tempo bom. Vai dar uma saudadezinha do baile. As festas de sábado à noite na década de 80, tempo bom, pastor. Tempo bom do Jeque, octacampeão. Nós estava todo ano na torcida pelo Jeque. Agora você está querendo voltar ao Egito. Lembra de Israel? Saudade dos pepinos, saudade das cebolas, saudade do alho, saudade dos peixes. Diziam lá no Egito, nós tínhamos a panela cheia de carne. É verdade, a panela no Egito tinha muita carne, mas a família estava se destruindo, a família estava caída, né, diante do pecado da idolatria. Os filhos do sexo masculino que nasciam condenados à morte. Vocês estão querendo trocar toda a salvação que Deus deu por uma panela de carne? Se a tua vida financeira hoje não é tão boa quanto do tempo que você era do Egito, mas glorifica a Deus, porque o maior tesouro você tem, que é a salvação da tua alma. Quantos aqui são salvos por Jesus? Levante a mão. Glória a Deus. Colocaram na nossa cabeça uma coisa, que evangelho é riqueza. O apóstolo Paulo entrou no evangelho rico, terminou a vida pobre. Assim foi a vida de Paulo. Lá na 2 de Timóteo, capítulo 4, ele está na prisão. Até os amigos, irmãos, abandonaram. Ele chega a dizer, todos me abandonaram e eu fiquei sozinho. Disse ele, na minha primeira audiência, não tinha ninguém para me defender. Mas o Senhor me livrou da boca do leão. Mesmo que os teus amigos, irmãos, te deixem, Deus não te abandona. Ele estará contigo todos os dias da tua vida. Quem crê, levante a mão, glorifica aqui nessa noite. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Não fica decepcionado se alguém te decepcionar. Não fica decepcionado se alguém te abandonar, se alguém te deixar de lado, porque o teu Deus não te deixa. Há muitos que estão do nosso lado quando temos algo para oferecer. Você pode ver, a maioria dos velhos são abandonados. Por quê? Porque um velho não tem nada para oferecer. Velho não vai para a pizzaria, velho não vai para a lanchonete, velho não vai para a pesca e pague, velho não vai para o sítio. Velho está lá, dor aqui, impossibilitado de andar, difícil de sair dentro de casa, ninguém aparece lá. E isso vai acontecer com todos nós. Um dia seremos esquecidos. Um dia o nosso número vai ser tirado da agenda de muitos amigos nossos. Um dia não vai aparecer ninguém mais na porta da nossa casa para nos ver, mas Ele não nos abandonará, porque Ele é o amigo fiel, meus irmãos. E pandalamaste, auricalabachanda, candarabachai. Oh, levante a mão, glorifica o nome de Jesus aqui nessa noite. Você está em boas mãos. Amém? Não queira voltar ao Egito. As pessoas se comparam muito, né? Olha, quando a pessoa é jovem, até que não é tanto, mas quando ela pega meia vida para frente, ela começa a se comparar, né? O diabo, ele coloca na cabeça das pessoas, principalmente, irmão, um pessimismo no tocante à beleza. E as pessoas ficam olhando no espelho e dizendo, nossa, como eu estou feia ou como eu estou feio. Meu Deus, eu tô uma bruxa. Não está bruxa não, irmã. Simplesmente os anos estão chegando. É a velhice batendo na porta da gente. Cabelo branco não é sinal de bruxaria, não. Rugas, pé de patos e similares não é sinal que está virando bruxa, não. Você continua sendo a mesma mulher, tem o mesmo Espírito Santo, tem a mesma promessa de Deus, só que a velhice está chegando. E a gente tem que aceitar a velhice.
Verdade ou não, meus irmãos? Daí as pessoas ficam inconformadas, conformadas com o corpo, porque as coisas começam a cair na gente. Literalmente cai, irmão. Algumas gorduras vão ficando localizadas e aquele corpo definido deixa de existir. Você é novo, é nova, tem um corpo definido, né? O homem é o homenzinho ali, tal, pancoso, a mulher é o violãozinho, corpinho definido. Envelheceu, irmão, as coisas vão caindo, vão envelhecendo, vão desgastando, você vai perdendo a definição do corpo. Isso é uma coisa natural. A gente vê a luta das pessoas, né? O que mais tem na internet. Tome o suplemento, colágeno e não sei o quê. Rapaz, você pode tomar quilos de colágeno, não vai te levar, vai envelhecer igual, meu filho. Você só vai gastar a tua grana. Tá? O que a gente mais vê na internet, cremes para amenizar sinais de velhice. Pode passar o creme que tu quiser. Pode até colocar botox. 6 meses depois você está velho de novo. Não adianta, meu irmão. O corpo vai morrendo, as células vão envelhecendo e morrendo. Todos os dias milhões de células morrem no nosso corpo, nos dando os sinais da velhice. Mas cada sinal de velhice que aparece é Jesus dizendo: tu estás mais perto de encontrar comigo, ó. Tu estás mais perto de vir morar aqui no céu. Cada ano que passa, nós nos aproximamos mais e mais do nosso Salvador, meus irmãos. Então, ninguém vai ficar para semente, irmãos. Amém? Ontem faleceu o Silvio Santos. Todos souberam, né? Impossível não saber. Pastor, Silvio Santos morreu. Falei para Tere, rapaz, eu vivi para ver o Chacrinha morrer, para ver o Silvio Santos morrer. Olha só. Parece que o Silvio Santos era eterno. Morreu ontem, aos 93 anos. Ia fazer 94 agora. Né? Então, todo mundo vai, meus irmãos. Eu disse para Tere ontem, eu vi o Pelé morrer. Olha só, o Pelé, o rei do futebol. Quanta gente que nós vimos morrer. Vi os meus pais morrerem. Vi meus tios morrerem. Vi primos, sobrinho morrer. E um dia eu também vou morrer. Um dia, como alguém já falou, um dia seremos apenas uma plaquinha no cemitério. Talvez um túmulo esquecido e abandonado. Um túmulo que ninguém vai levar uma flor, que ninguém vai lá fazer uma limpeza. Um túmulo esquecido. Mas ainda que o túmulo seja esquecido, no céu nós viveremos para sempre com Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem crê que o seu nome está escrito no céu, no livro da vida, levante a sua mão e diga glória a Deus aqui nessa noite. Essa é a nossa esperança, meus irmãos, né? É conforme diz Jeremias 17:13, que os que deixam ao Senhor terão os seus nomes escritos sobre a terra. Isso quer dizer o quê, pastor? Já escreveu o nome? Alguém já escreveu o nome na areia alguma vez? Os apaixonados fazem muito isso, né? O cara está apaixonado, está apaixonadinha, aí escreve o nome do namorado, da namorada na areia. Mas já viram como apaga rápido? Apaga ou não apaga? Primeiro vento que dá, mão, joga areia em cima, cobre e apaga. Primeira chuva que cai, apaga. Alguém que anda ali, pisa em cima, apaga. Diz a Bíblia que quem não tem Deus, os seus nomes serão escritos na terra. Irmão, aqui tudo acaba, tudo é esquecido. Veja só, na nossa casa, eu já falei isso. Eu lembro do nome do meu avô, mas eu já não lembro o nome do meu bisavô. Alguém aqui lembra o nome do seu bisavô? Levante a mão. Levante a mão quem lembra o nome do bisavô. Quem lembra o nome do tataravô? Ó, 1, 2, 3 gerações. Qual é o nome do teu tataravô? Não sabe. 3 gerações, acabou, esquecido. É por isso que Jesus quis nos ensinar que as coisas materiais, elas são insignificantes perante as riquezas espirituais.
É por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque as coisas materiais são passageiras, irmãos. As duráveis são as eternas. Aleluia. Quem está se preparando para ir para o céu, diga glória a Deus. Tudo passa. Já falei aqui também. Determinado alfaiate fez um terno, chamou o rapaz para fazer entrega, deu a rua, o número da casa e mandou entregar. O menino olhou para o terno e disse: o senhor esqueceu de alguma coisa nesse terno? Ele falou: não esqueci não. O que você acha que eu esqueci? Ele falou: o terno não tem bolso. Ele falou: esse terno é para um defunto. E defunto não leva nada no bolso. Então pode levar, que é assim mesmo. Querido, nós não levamos nada daqui. Tudo ficará. Tudo fica, tudo se acaba, tudo fica. Não vai casa, meu carro era teu carro. Minha casa era tua casa. Minha mulher era tua mulher. Meu filho era teu. Morreu, tudo fica. Irmão, tudo é emprestado para nós. Querido, presta atenção nessa noite. Tudo que você tem é emprestado. Aleluia. Aleluia. A única coisa que você tem de verdade aqui é a tua alma. E parece que você não liga muito para ela, não, porque você não entrega a tua vida para Jesus. Você é uma pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus. Você é uma pessoa que não cuida da tua alma. A única coisa que vai te acompanhar na eternidade é a alma, e dela você descuida. Cuidamos bem da casa, tira pó, encera. Cuidamos bem do carro, fazemos polimento, enceramos, colocamos acessórios. Cuidamos bem da moto, cuidamos bem da conta bancária. Tudo isso fica. O que você tem feito pela tua alma? A tua alma, meu irmão, que é importante. Quem conhece essa verdade bíblica, que o importante para nós é a nossa alma. Jesus disse: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Alacanda rabacheia. Mas Deus está falando conosco aqui nessa noite. Deus está te convidando a tomar uma decisão aqui nessa noite. Sabe, tem coisas tão pequenas que nos impedem de servir a Deus. Pastor, eu queria muito me batizar, mas eu estou fumando. Para um pouquinho. Você está fumando. Quem coloca o cigarro na tua boca? É o diabo? É o Satanás? Alguém aqui, algum dia, o Satanás chegou e colocou um cigarro na tua boca e disse: fuma aí. Alguém aqui, algum dia, o Satanás chegou e encheu um copo de cachaça e disse: bebe. Alguém aqui, algum dia, o Satanás chegou e disse: olha, aqui tem uma bucha de cocaína para você cheirar. Quem é que busca a cocaína? A tua própria mão. Quem é que busca o cigarro, o copo da bebida? A tua própria mão. Tu não pensa que Deus vai responsabilizar o diabo pelo pecado que você comete? Nós culpamos tudo que é o diabo, é o diabo. Deus vai tratar com a gente e não é com o diabo, meus irmãos. O diabo já está condenado. Agora nós precisamos tomar nossa decisão, igreja. Jesus liberta, irmãos. Diga: Senhor, eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu não uso mais droga. Eu quero ser uma nova criatura. Deus vai te libertar. Porque quem faz isso é a gente. Que bom, né, que se o capeta viesse dar um cigarrinho para a gente, era bom, né? Já pensou, irmão, olhar aquela beleza chegando assim com a carteira de cigarro? Imagina assim, com olho de fogo, boca de fogo, umas unhas grandes, e diz aí: vamos fumar umzinho? Nós ia dizer: fuma sozinho, Satanás. O sangue de Jesus tem poder. Vai de reto, capeta. Mas ele não vem. Por que ele não vem? Porque a nossa carne está inflamada e desejando o pecado. O diabo, ele só trabalha, irmãos, né, na mente das pessoas. O diabo trabalha nos olhos da pessoa para cobiçar, para desejar. Ele não aparece.
O diabo quer que você nem acredite que ele exista. Para Satanás, se você disser, pastor, eu não acredito que exista o diabo, para ele é melhor. É mais fácil dele seduzir e enganar você. O diabo é aquele que menos quer aparecer. Às vezes tem crente que quer aparecer, o diabo não quer aparecer. Não, o diabo não. Ele dá o tapa e esconde a mão. Ele faz as traquinagens dele e se esconde, porque ele não quer aparecer. Ele quer apenas que as pessoas vivam errado, mas ele não quer aparecer para dizer, ó, ele é o culpado. Meu irmão, aceita Jesus nessa noite. Para de pecar. Amém, meus irmãos? Joga essa arma fora. Joga aqueles litros de bebida alcoólica que você tem na tua casa. Chega em casa, olha, aqui vai ter uma limpeza. Pega lá os litros de bebida alcoólica, joga fora, garrafa, latinha de cerveja, garrafa de vinho. Está lá em cima da estante para enfeitar. Você, irmão, enfeitar a casa com bebida. O capítulo deve ficar rodeando lá aquele litro lá. Dizer, opa, aqui tem um lugarzinho para mim na casa dele. Está no ciclo de oração, está tocando, está pregando, mas deixou um altarzinho para mim aqui na casa dele. Ele fica lá, do lado daquele litro de pinga, de vodka que você tem na tua casa. Rapaz, tu não bebe, o que tu quer com um litro de álcool na tua casa? Não é verdade, meus irmãos? Tira isso da tua vida. Limpa a tua casa. Começa a trazer coisas boas para dentro da tua casa. Lembra quando os crentes colocavam quadros em casa com versículo bíblico? Lembra daquele quadro, aqui nessa casa não se fuma? Quem lembra? O cara chegava na casa de um crente, estava lá um quadro assim na sala, aqui não se fuma. O visitante era fumante, ele olhava o quadro e ficava até com vergonha. Já colocava a mão em cima da carteira do cigarro, disfarçava. Hoje não tem mais quadro, você não fala nada. Ele chega lá, senta na tua sala e diz, tem um cinzeirinho? E você muito educado, que é um crente de Laodiceia, cinzeiro não tem, mas para aí que eu vou pegar um pratinho. Que legal, o pratinho que você come a gelatina, você dá para ele bater cinza. Né? Aí depois você coloca a gelatina, um pedacinho de bolo e vai orar, agradecer a Deus a comida que está ali. Mas antes alguém estava batendo cinza. Tu acha que isso é legal? Botar bituca de cigarro em pratinho, em copo de café, caneca de café. Tu acha que isso é legal? Ah, vou fazer uma festa lá em casa e vou chamar meus primos, eles bebem. Aí você compra lá umas cervejas, umas bebidas para os teus primos, senão eles não vão. Pois que não vão. Ou eles gostam de ti ou gostam da bebida. Irmão, você tem que parar de querer agradar as pessoas. Porque quem quer agradar todo mundo acaba desagradando a Deus. Quem sabe que é assim? Ah, pastor, eu não gosto de ofender. Ninguém gosta de ofender. A questão não é ofender. Mas ou você agrada a Deus ou agrada as pessoas. Né? Nós tínhamos aqui um casal e veio uma visitante na casa deles, que era parente. E aí a menina tinha 17 anos, dormia lá. De manhã ela levantava de calcinha e sutiã. Aí o marido na cozinha, era parente, e ela de calcinha e sutiã. Aí a mulher, pô, tu fala com essa guria, tua parente, onde se vê andar de calcinha e sutiã aqui dentro de casa, que vergonha. Não vou falar nada, porque vai se ofender. Uai, você vai deixar uma pessoa chegar na tua casa, se hospedar 2, 3 dias, uma semana, e ficar andando de calcinha e sutiã dentro de casa, ou só de sunga, de cueca, porque você não quer ofender, porque é parente, vai ficar brabo? Se dane se ficar brabo. Se ficar brabo, procura outro lugar para ficar. Você não pode permitir que as pessoas façam o que bem entendem na tua casa. Tem muita pessoa que é omissa. Irmão, omissão é pecado. Você tem que dizer, olha, aqui em casa a gente é crente, aqui ninguém anda de calcinha e sutiã dentro de casa, não. Vai vestir uma roupa. Aqui ninguém... Eu tinha um tio, irmão, às vezes eu ia na casa dele, rapaz, ele passava o dia todo de sunga dentro de casa. E ele era um cara peludo, mas pensa o cara peludo. Aí com aquela sunga pequenininha, rapaz, ia varrer o quintal da casa de sunguinha. Eu ficava, oh, meu Deus do céu, ô tio, o que é isso, tio? Quem entende que isso é uma coisa que não fecha na casa de crente? A casa do ímpio, beleza. Mas casa de crente, né? Não, você tem que colocar ordem na tua casa. A tua casa é a casa onde Deus habita, onde vocês servem ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então tem que ter restrição, sim.
Você chegava na casa dos crentes nos anos 80, estava aquele quadro lá, ó, aqui nessa casa não se fala mal de ninguém. O cara ia lá para meter o pau em alguém, ele entrava na sala e via o quadro, aqui não se fala mal de ninguém. Lembra desse quadro? Tu acha que o cara ia falar mal de alguém com aquele quadro assim, em cima, assim, na cara dele? Aqui não se fala mal de ninguém. Ele ia falar de qualquer coisa, menos mal de alguém. Então, a nossa casa não é lugar de fofoca, de pessoa ir lá falar mal dos outros, irmão. Põe ordem na casa. Bota para correr, diga, irmão, tu é bem-vindo aqui. Se você vier 1000 vezes ao dia aqui, você é bem-vindo. Agora, se vier aqui para falar mal de alguém, não venha. Tá bom? Seja assim, meus irmãos. Né? Então, eu me lembro uma vez que não era questão de falar mal, mas um pastor foi na minha casa para me evangelizar. Né? Sábado de manhã, ele me vendeu como é que chama esse negócio de banheiro? Me vendeu um box, né? Eu estava trabalhando, a telha, ele comprou. Aí ele foi lá, instalou o box e tal, beleza. E aí viu que a telha era crente, a minha mulher bem simples, né? Daí falou, sábado de manhã eu vou vir aqui para falar com o teu marido. Eu já conhecia ele, já sei o segmento que ele segue. Sábado de manhã eu em casa, cansado de trabalhar a semana toda, me chegou lá para querer discutir Bíblia. Sabe o que eu disse para ele? Disse, meu amigo, assim, ó, tudo que você vai falar para mim, eu já sei. Tudo que eu vou falar para você, você já sabe. Então não vamos ficar aqui que nem dois bobos aqui discutindo. Faz o seguinte, ó, vai para a tua casa, vai procurar alguma coisa para fazer, que eu também vou procurar alguma coisa para fazer e vamos continuar amigo. Porque se a gente for discutir aqui, não vai ficar bom nem para mim, nem para você. Cortei já. Então, por que eu não discuto Bíblia com ninguém? Bíblia é questão de fé. Eu prego, creu, amém. Não creu, discutir, não perco meu tempo de discutir com ninguém. Eu prego, creu, maravilha. Não creu, ficamos amigos, é uma questão de fé. Então, acabei não recebendo, ele foi embora meio bicudo, eu fiquei na paz, depois ele deve ter ficado na paz também, acabou o assunto. Agora, você começa, irmão, a dar muito ouvido para a gente que vai, né? Principalmente, com todo respeito, se tiver alguém aqui, talvez não seja a tua linha de pensamento, mas, rapaz, não dá para conversar com um adventista, não dá para conversar com o pessoal da congregação cristã, não dá para conversar com o pessoal da Universal, que são doutrinados naquela doidura de dinheiro, é complicado. Você vai perder tempo com essas pessoas? Não tem por que perder tempo. A tua igreja é salva, então Deus abençoe, fica lá salvo, que eu também estou salvo aqui. Eu não perco tempo, entendeu? São igrejas que são sectaristas. O que eles pregam, para ser salvo tem que pertencer ao nosso segmento. Irmão, Jesus não morreu pela congregação cristã, Jesus não morreu pela adventista, Jesus morreu por todos, irmãos. Todo aquele que em Jesus crê será salvo, meus irmãos. Amém? Então Jesus ele não morreu por um segmento. Não sei se você sabe, mas o Papa, isso é doutrina papal. A única igreja que salva qual é? A católica. O Papa fala isso, né? Aquele padre Ricardo, que é um padre famoso da igreja católica, prega e bate muito em cima dessa tecla, para ser salvo tem que ser católico. Dizem eles, a primeira igreja foi a católica. Mentira, meus irmãos. A igreja católica ela foi fundada no ano 300 depois de Cristo, na época do imperador Constantino. A igreja que Jesus fundou não foi a católica, como também não foi a nossa, e não foi a Assembleia de Deus e nenhuma delas. Nós somos uma ramificação da igreja de Cristo, mas agora a pessoa dizer que Jesus fundou a igreja deles, pelo amor de Deus, dizem eles, a Bíblia foi nos dada pelos católicos. Beleza, foi o padre que fez a tradução, beleza, sem problema nenhum. Como foi um padre que fez a tradução, podia ter sido um pastor, podia ter sido um leigo, qualquer um, se veio através do padre, mas é a palavra de Deus, não é a palavra da igreja. Então, tem crente, irmão, que ele não sabe nem defender a fé dele, às vezes. E aí, né, depois, tem essa igreja aí, irmão, o tabernáculo da fé, a igreja que lava a pé, né? A igreja que diz que o Caim é filho do Satanás com a Eva, pelo amor de Deus. Os caras pregam isso, irmão, né? Então, você vai perder tempo ouvir uma besteira dessa.
Tu já pensou se o capeta pudesse engravidar a mulher? Quanta mulher grávida do Satanás não ia ter por aí, irmão? Ô, irmão, Jesus não disse que no céu não tem casamento? Por quê? Porque são espíritos. Espírito não tem como fazer, né, relação com mulher nem com homem. Não existe isso. Aí os caras vêm e dizem que o Caim é filho de Satanás com Eva. Dizem que o fruto proibido que Eva comeu foi o sexo. Para com isso, irmão. O sexo já era permitido desde a hora da criação. Não pensa que Eva e Adão foram ter relação e o fruto proibido foi a relação sexual. Não. A relação sexual foi uma bênção de Deus para o casal. O fruto proibido é outra coisa que aconteceu ali. E alguns dizem, pastor, Eva comeu uma maçã. Não é maçã também, irmão. Não é maçã, não é banana, não é figo. É o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que fruto é esse, pastor? Não sei. Só a eternidade vai revelar para nós. Então, essas coisas assim fora da Bíblia, irmão, a gente não tem que aceitar. Irmão, a educação é uma coisa, agora você rejeitar uma heresia é outra coisa. Seja educado, mas rejeite a heresia. Não vai por essas ideias furadas dessas pessoas, irmãos, né? Tem tanta gente, o pessoal adventista. Quem sabe que os adventistas não acreditam no arrebatamento como nós acreditamos? Alguém aqui já foi adventista? A senhora já foi? Quando nova, não? Lembra do grupo de escoteiros? Não chegou, mas quem sabe que as igrejas têm grupo? Tu pertenceu? Aos escoteiros? Desbravadores. Por que a igreja adventista tem um grupo de escoteiros? Treinando a criançada para ficar no dia da no dia da tribulação, né? Porque eles não acreditam que Jesus venha arrebatar. Então, eles dão treinamento como sobreviver no mato, como comer, achar comida no meio do mato para sobreviver. Por quê? Os adventistas acreditam que vem a tribulação e depois da tribulação vem o arrebatamento. Nós não. Nós entendemos que primeiro Jesus arrebata, depois vem a tribulação. Irmão, a igreja sai do Apocalipse no capítulo 3 e ela volta no capítulo 19. O capítulo 4 ao capítulo 19 de Apocalipse é só o período da grande tribulação. A igreja desaparece no capítulo 3, volta ao cenário no capítulo 19. Por quê? Porque todo o tempo da grande tribulação, que é um tempo de 7 anos, a igreja está no céu, irmãos. Daí, pastor, tem coisa boa na igreja adventista? Tem. Só que é assim, irmão, é igual quando você come peixe. Cuida para não engolir a espinha, que tu morre. Ah, pastor, vou pegar aqui algumas coisas e tá. Hoje a internet, né? Na verdade, irmão, quem mais doutrina vocês não é o pastor de vocês, é a internet. Tem gente aqui que a doutrina dele é adventista, batista, presbiteriano, quadrangular, assembleano, desigrejados. Vocês hoje, né, não estão mais sendo doutrinados pelo pastor da igreja de vocês. Vocês, a maioria de vocês está sendo doutrinada pelos vídeos que são compartilhados. Agora, cuida para não comer veneno achando que é comida. Tá? Cuida para não te afogar com as espinhas. Porque, olha, irmãos, tem evangelho aí que é mais espinha do que carne. Daqui a pouco você vai aparecer aqui estribuchando aqui, desviando, apostatando da fé. Por quê? Porque não sabe discernir. Lembra o moço que foi buscar comida nos dias de Eliseu, não trouxe veneno? Foi ou não foi? Uma pessoa foi suficiente para... Uma pessoa apenas foi suficiente para quase matar toda a congregação, se não fosse a intervenção do profeta Eliseu. Então, cuidado com esses vídeos compartilhados. Pastor, vou compartilhar esse vídeo aqui do padre. Você pega 1000 coisas do padre, tem uma coisa boa, compartilha. Tá, e as Ave Marias? E as rezas para mortos? Você tem que ver o que você compartilha. Ou tu é um crente autêntico, verdadeiro, ou tu não é. Você não pode estar compartilhando coisas, né? Ah, mas essa partezinha aqui é boa.
Irmão, você não vai pegar uma partezinha boa, ter um conjunto todo ruim, aí você pega uma partezinha boa para compartilhar. Aí alguém pega aquela partezinha boa, vai ver o conteúdo inteiro, se corrompe da fé. Meu Deus, irmão, cuidado com o que você compartilha. Tem muita coisa ruim na internet, irmãos. Né? Gente desigrejada, gente que é contra tudo de Deus. Cuida com aquilo que você compartilha. Vê se aquilo que você vai compartilhar é de acordo com a fé que você tem. Se não for, não compartilha. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Bate as palmas bem forte para Jesus. Glória a Jesus. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo nos revela que Deus está para curar, para libertar. Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus que está